Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist denominada Relatividade Especial de Einstein, ou em outras palavras, Relatividade Restrita de Einstein. Muito bem, ressaltando que a teoria da relatividade apresentada por Einstein em 1915 é conhecida como a teoria da relatividade geral de Einstein, considerando um espaço-tempo curvo, um espaço-tempo quadridimensional com curvatura e torção, eventualmente. E essa foi apresentada, a teoria da relatividade geral, em 1915, e fora apresentada em 1905 a teoria da relatividade restrita, ou teoria especial da relatividade de Einstein, com colaboração de... A teoria da relatividade recebe colaborações de vários outros cientistas, de vários outros matemáticos, de eminentes matemáticos, eminentes físicos. Muito bem. Entre os quais podemos citar Poincaré, entre outros, né? Lorentz, entre outros colaboradores. Muito bem. Dando prosseguimento ao nosso básico, modesto e introdutório curso sobre a relatividade especial de Einstein, ou a relatividade restrita de Einstein, vamos falar agora sobre o tensor de ordem 1. Tensor de ordem 1 aqui, representativo do momento linear, em 4 dimensões. Então nós vamos representar o momento linear em 4 dimensões da seguinte forma aqui: momento P subíndice μ igual a massa de repouso M subíndice 0 P sobre índice μ, e aqui V sobre índice μ. Este é o tensor de ordem 1 representativo do momento linear em 4 dimensões, ao passo que V sobre índice μ é o tensor de ordem 1 representativo da velocidade, do tensor velocidade em 4 dimensões. Pois bem, então vamos recordar. Essas são as componentes. Nós fizemos esse registro em aulas anteriores. Nós podemos aqui entender como essas são as componentes contravariantes. Componentes contravariantes, e aqui do mesmo modo são componentes contravariantes, e quando nós temos o subíndice μ, aqui, massa de repouso, velocidade com subíndice μ, então nós temos as componentes covariantes. E oportunamente, ao longo de uma outra playlist que será iniciada oportunamente, nós estaremos falando sobre o cálculo tensorial, o tensor no espaço euclidiano e o tensor no espaço de 4 dimensões de Minkowski, entre outros espaços. Nós falaremos melhor sobre como definir o que é efetivamente, por que uma componente é denominada contravariante, por qual motivo outra componente é denominada convariante. Então isso será detalhadamente explicado. Então, aqui, dando prosseguimento, nós sabemos que o fator de Lorentz, é expresso como 1 menos
módulo elevado a 2 do vetor velocidade tridimensional dividido pela velocidade de propagação de uma onda eletromagnética no vácuo, aqui, C elevado a 2, e todo esse termo elevado a expoente 1 sobre 2. Esse é o conhecido fator de Lorentz associado à relatividade restrita ou especial de Einstein. Então, aqui nós temos que o tensor V sobre índice μ, a componente contravariante do vetor do tensor de ordem 1 representativo da velocidade em 4 dimensões, nós já sabemos que é expressa de que forma? Vamos escrever novamente. É expressa como fator de Lorentz multiplicado pela velocidade de uma onda eletromagnética no vácuo, primeiro termo. O segundo termo, fator de Lorentz multiplicado pela derivada de x em relação ao tempo. E aqui, fator de Lorentz multiplicado pela derivada de y em relação ao tempo. E fator de Lorentz multiplicado pela derivada de z em relação ao tempo. Eis aqui o tensor velocidade em 4 dimensões, tensor de ordem 1. De modo que nós podemos escrever aqui, o tensor momento linear em 4 dimensões, tensor de ordem 1 momento linear em 4 dimensões, assim como M0 V componente contravariante, V sobre índice 0, M0 massa de repouso, V sobre índice 1, M0 massa de repouso, V sobre índice 2 e M0 massa de repouso, V sobre índice 3. Aqui está. Então, quanto que vale V sobre índice 0 é lambda C, V sobre índice 1 é lambda derivada de x em relação ao tempo, V sobre índice 2 é lambda derivada de y em relação ao tempo, e V sobre índice 3 é lambda derivada de z em relação ao tempo. Vamos encerrar a aula nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.